Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de português, lição 11, página 104 a 110. Dentro da lição nós vamos ver preposição, o uso de onde e aonde, uso de sobre e sob. Preposição é a palavra invariável que liga duas outras palavras entre si. As preposições nunca mudam de forma, por isso são chamadas de palavras invariáveis. Conheça as principais preposições. A e após. Exemplos de uso. Fui a Belém do Pará. Vejam mais notícias após os comerciais, ok? Até. Esta rua vai até o porto. Com. Luísa viajou com o cachorrinho. Contra. Somos contra a violência. De. Ana viu um filme de aventura. Desde. Uso óculos desde o mês passado. Em. O filhote vai nascer em poucos dias. Entre. A casa está entre dois prédios. Para. Ela viajou para o exterior. Ok? Continuando as preposições. Por. O trem passa por canaviais. Sem. Viajei sem malas. Sob. O animal se abrigou sob as árvores. Sobre. A jaguatirica deitou-se sobre a pedra. Algumas preposições podem ligar-se a outras palavras. Veja. De mais a, dá. De mais o, dó. De mais ele, dele. De mais ela, dela. De mais esse, desse. De mais essa, dessa. De mais isso, disso. De mais este, deste. De mais esta, desta. De mais isto, disto. De mais aquele, daquele. De mais aí, daí. De mais ali, dali. De mais onde, donde. Em mais ó, nó. Em mais a, na. Em mais um, num. Em mais esse, nesse. Em mais isso, nisso. Em mais isto, nisto. Em mais aquilo, naquilo. Em mais aquele, naquele. Em mais ele, nele. Per mais ó, pelo. Per mais a, pela. A mais ó, ao. A mais os, aos. Ok? Estas preposições que eu acabei de falar, vocês podem observar no quadro da página 107. Agora nós vamos falar sobre o uso de onde e aonde. Quando o verbo que se relaciona com onde não exige a preposição a, o termo correto é onde. Quando o verbo que se relaciona com onde e exige a preposição a, o termo correto é aonde. Exemplo, ele está onde deveria, na sala de leitura. Ela chegou aonde queria. O verbo estar não exige a preposição a, mas o verbo chegar exige. Quem chega, chega a algum lugar. Por isso, a preposição se junta aos termos. Ok? Continuando. Se junta ao termo onde, formando aonde. Aonde, portanto, é usado com verbos que indicam movimento. Quando devo usá-los corretamente? Onde indica lugar em que algo ou alguém está. Emprega-se onde com verbos que indicam permanência, ou seja, ausência de movimento. Por exemplo, conheço o lugar onde você o encontrou. O verbo encontrar não indica movimentação, assim como os verbos como estar, ser, morar, ficar e etc. Aonde também indica lugar. No entanto, deve ser usado com verbos que indicam movimento e que são regidos pela preposição a. Por exemplo, não sei
aonde íamos. Ele não viu aonde o filho foi. O verbo ir, íamos, foi, indica a ideia de movimento. Ok? O uso de sobre e sob. A diferença entre essas duas preposições está no significado que cada um apresenta. Sobre significa em cima. Exemplo, o gato da rua dormiu em cima da lata de lixo. Ou seja, o gato da rua dormiu sobre a lata do lixo. Sob, S-O-B, significa embaixo. Exemplo, o esgoto passa embaixo daquela ponte. Ou seja, o esgoto passa sob aquela ponte. Ok? Aqui termina a lição. Façam uma atividade e enviem para a tia Dil. Beijos e até a próxima aula.